Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Boa Vontade Entrevista. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje nós vamos conversar com o professor Jefferson Simões, líder científico do Programa Antártico Brasileiro. Professor, muito obrigado por atender a equipe da Boa Vontade TV, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui, Alan, e falar um pouquinho sobre a Antártica e o Ártico. Professor, quando nós falamos sobre os polos do nosso planeta, e aqui nós vamos falar em especial da Antártica, muitas vezes temos aquela impressão de que ele aparentemente está muito afastado da realidade de um país, por exemplo, como o Brasil. Mas eu lhe pergunto, qual é a importância de nós darmos realmente atenção e nos preocuparmos com os polos do nosso planeta, em especial a Antártica? Talvez a gente viva ainda no mito do país tropical isolado do planeta. Mas a Antártica, por exemplo, é muito perto. Você sabia que a Antártica está mais perto aqui da minha casa, em Porto Alegre, do que Roraima? Nós não nos damos conta dessas proximidades. São 3.100 quilômetros daqui até a Antártica. Mas o mais importante, que aí, para responder a questão que você me colocou, é entendermos o que é a massa de gelo do planeta, que não é tão simples e que o mesmo termo calota polar é considerado arcaico porque não representa a realidade. Nós temos 4 grandes partes, componentes dessa massa de gelo. Nós chamamos a criosfera, a esfera de gelo, a esfera fria do planeta Terra, que ainda hoje cobre 10% do planeta. E tem esses 4 componentes, são as geleiras e os mantos de gelo, o mar congelado, o solo congelado, que nós chamamos de permafrost, permanentemente congelado, e também a neve sazonal, aquela neve que cai e derrete no mesmo ano e desaparece. Se nós pegarmos a maioria do gelo, em termos de volume, ele está nas geleiras e calotas de gelo. O importante, isso está acima do nível do mar, está sobre ilhas e continentes, e vamos pegar a Antártica, que é o gelo mais próximo aqui nosso, em termos de, se desconsiderarmos o Andes, é claro, mas onde está 90% do gelo do planeta. São cerca de 25 milhões de quilômetros cúbicos de gelo, um número que é incompreensível. Mas se a gente pegar esse número, esse volume, e botarmos em todo o território nacional, os 8,5 milhões de quilômetros quadrados, isso dá uma camada homogênea de 3 quilômetros de espessura. Imagina você estar ali no Corcovado, tem mais 3 quilômetros de gelo na sua cabeça, você está em São Paulo, mais 3 quilômetros, em Brasília, mais 3 quilômetros, em Manaus, mais 3 quilômetros de gelo na cabeça. Essa é a realidade da Antártica. Isso é 90% do gelo do planeta. É claro que uma pequena modificação nesse gelo, que seja um derretimento de 1%, 2%, esse gelo vai correr para o mar. Vai derreter a água, vai para o mar e aí vai elevar o nível dos mares. Ou seja, vai afetar a sua praia, vai afetar a sua construção. Se você tem uma habitação que não é muito boa, pior ainda, algumas palafitas, a estrutura portuária é afetada. Essa é uma das grandes questões ambientais no momento. Como esse grande gelo do manto de gelo da Antártica e os outros, tem mais 6% na Groenlândia, estão respondendo. Mas temos outros componentes. Temos o mar congelado ao redor da Antártica. O mar da Antártica congela e descongela, congela e descongela. E no Ártico, o mesmo processo, porque o Ártico em si, descontando a Groenlândia, descontando uma série de ilhas na periferia do Ártico, o centro do Ártico é o oceano. Nós até brincamos que são polos à parte, porque o Ártico é um oceano circundado por terra. A Antártica, aqui perto, é um continente circundado por oceano. E tem mais 2 componentes, como eu falei. O solo congelado, que hoje ainda está em 30% da massa continental do planeta Terra, no hemisfério norte, na Sibéria, no Canadá, no Alasca, e tem gelo no solo, que também derrete
E tem mais um outro fator importante, que tem alguns gases, principalmente metano, que está escapando com esse derretimento, e depois a neve sazonal. Os brasileiros geralmente acham que a criosfera, a massa de gelo do planeta, é essa neve sazonal. Não tem nada a ver. Ela não é tão importante ambientalmente, e principalmente nessas questões das mudanças ambientais globais. E agora eu posso, então, responder a tua questão. O que está acontecendo com essas massas de gelo? E quais são os significados? Vamos separar, então. Nós sabemos que, principalmente, as geleiras tropicais e temperadas, acredite, existe gelo quente. Gelo quente é aquele que está perto de derreter. Estão indo, estão desaparecendo. Os Andes já perdeu 40% da área de geleiras nos últimos 40, 50 anos. As montanhas rochosas, a Islândia está perdendo muito gelo, os Alpes, os Himalaias, etc. Mas isso é menos de 1% do volume do gelo. Nós temos a Groenlândia, que começa a derreter, e é importante. Se a Groenlândia toda derretesse, o nível médio dos mares aumentaria em cerca de 6 metros. Opa, 6 metros já começa a se assustar. O resto daquele gelo, desconsiderando a Antártica, seria até no máximo uns 50 centímetros. É importante. 50 centímetros já afeta, é vertical. Eu não compro casa na beira da praia. Aí é um motivo que a geração dos meus netos certamente não poderiam usufruir. Mas a grande questão é o que vai acontecer com a Antártica. Será que a Antártica, que por enquanto o derretimento é mínimo, ela vai começar a derreter? E se ela derreter, que seja um pouquinho. É essencial para o equilíbrio ambiental do planeta, porque o gelo todo da Antártica, se derretesse, o nível médio dos mares subiria 60 metros. Não entre em pânico, que não existe maneira que isso ocorra em menos de milhares e milhares de anos, porque eu teria que dar muita energia. Mas nós temos, sim, cenários que nos próximos 200 anos, 300 anos, seriam cenários mais catastróficos. Parte da Antártica poderia contribuir com mais 5, 6 metros no aumento do nível do mar. Resta a pergunta, então, qual é o que os cientistas têm de cenários? Não é previsões, cenários nós fazemos o mínimo e o máximo. Vai depender também da política que nós vamos querer para controlar a intensificação do efeito estufa. Os nossos melhores cenários dizem que nós teremos um aumento mínimo de 30 centímetros e do máximo de 1,20 m até 2100 no nível médio dos mares. O que eu quero dizer com isso? Que o oceano médio, não é igual em todo lugar, vai aumentar a altura até, no máximo, 1 m, 1,20 m. Ainda bem. Não é catastrófico? Não é, mas o custo social e econômico, imagine, remoção de populações, estrutura portuária, defesa costeira, as construções, o próprio turismo, a praia, são valores de trilhões de dólares. Mas não tem aquilo que vai derreter todas as calotas polares. Mesmo porque não existe esse termo, calota polar. Nós temos aqui, eu estou falando que nessa massa de gelo enorme da Antártica, onde está 90% do gelo. Bom, isso é a questão das geleiras e o mantos de gelo, essa grande massa de gelo, que na Antártica chega a quase 5 km de espessura. Mas vamos separar, nós temos um outro componente que é muito importante, não no nível do mar, porque já está flutuando. Quem fez física do ensino médio vai se lembrar do princípio de Arquimedes, mas como já está imerso na água e é uma camadinha também fininha, pode desaparecer, não faz diferença nenhuma. Mas ele é um cobertor. O mar congelado, ele é como quando ele se forma, ele muda todas as características da superfície do planeta e dificultando o fluxo de energia, a energia que sai dos oceanos para a atmosfera.
E o que nós já estamos observando é que esse mar congelado no Ártico está desaparecendo rapidamente. E com isso, nós estamos observando uma série de ondas de calor penetrando muito mais rapidamente no Ártico adentro. E, além do que, todos os estudos apontam que o aumento da variabilidade do clima do hemisfério norte e que já começa a refletir no hemisfério sul, está muitas vezes associado a essa menor extensão do mar congelado, por uma série de motivos mais complexos, mas que esse é o motivo básico. Mas é muito interessante, porque olha como as coisas, o ruim ou o bom depende, é relativo. É claro, tem impacto ambiental, tem impacto, o desaparecimento do mar congelado, principalmente no Ártico, ele ameaça algumas espécies, principalmente das espécies menores da base da cadeia alimentar. Por outro lado, ele abre o grande sonho das grandes descobertas, qual era? Uma rota curta entre o Oriente e a Europa. Ou seja, está se tornando viável uma rota mais rápida, que, na verdade, reduz em mais de uma semana a viagem entre a Europa, por exemplo, Porto de Roterdã, direto lá pela Coreia, indo pelo norte, indo pelo Oceano Ártico. Vai haver uma expansão da fronteira agrícola da Rússia para o norte. Os russos é bom. Então, nós temos que sempre considerar que, nessas situações, alguém é prejudicado e outros podem ser até beneficiados. E esse é o mar congelado. O mar congelado é importante para a circulação atmosférica e oceânica. Temos ainda o permafrost, o solo congelado, que tem o seguinte problema. O solo da Sibéria, o solo do norte do Canadá, está congelado, tem gelo no meio do solo, e dentro desse gelo tem metano, o CH4, que é um eficiente gás estufa. Então, ele está sendo jogado mais rapidamente na atmosfera e, com isso, intensifica mais ainda o efeito estufa no planeta, o que leva a um maior aquecimento. O que nós dizemos aqui em português é um retroprocessamento. Mais aquecimento derrete mais solo congelado, que libera mais CH4, metano, que aquece mais a atmosfera e que derrete mais gelo do permafrost e que vai assim por diante. Então, são várias mudanças que nós estamos observando que aceleram as mudanças do clima. Professor, nós vamos a um breve intervalo nesse nosso diálogo aqui no programa Boa Vontade Entrevista, deixando o convite a você, amiga telespectadora, amigo telespectador, permaneça conosco, voltaremos em instantes. De volta com o programa Boa Vontade Entrevista, nosso convidado, o professor Jefferson Simões, líder científico do Programa Antártico Brasileiro. Professor, o senhor falou sobre os cenários possíveis que os cientistas, é claro, têm uma projeção mínima, uma projeção máxima das mudanças que todo esse degelo causa. E o senhor falou de um aspecto que, geralmente, quando nós observamos dentro da ciência, existe uma projeção até de 100 ou 200 anos à frente. Eu lhe pergunto uma coisa, nossa audiência nos acompanhando agora, as pessoas que ouvem assim, poxa, mas aí são projeções lá para frente, na verdade são projeções lá na frente, mas levando-se em consideração o que está acontecendo hoje no mundo, que em muitos aspectos precisa ser revisto para que a gente reduza o que está acontecendo no planeta hoje, né? Tem várias questões colocadas aí. Tem certamente questões científicas de fazer cenários. Esse é até importante que, quando nós falamos em clima, nós estamos falando em médias de 30, 40, 50 anos. Não é o tempo meteorológico. O tempo meteorológico, e esse dá muita confusão em algumas discussões de leigos. Eu abri a janela e não está frio, está quente hoje, ou está frio hoje. Cadê o aquecimento? Não tem nada a ver, porque esse é o tempo meteorológico que varia de dia para dia. Nós trabalhamos com processos de longos meses e de longos anos. E isso a gente consegue ver
através de medições nos arquivos, inclusive arquivos históricos e dados diretos, como variou o clima do planeta através de milhares de anos. E fica claro, então, que esse aumento que nós estamos vendo de temperatura, de aumento de variabilidade de precipitação, aumento da variabilidade de eventos extremos, nós não constatamos num período anterior. Mas é claro, aí você quer fazer previsões, ou cenários, melhor dizendo. E aí tu começa a trabalhar com 10, 15 anos, e o limite que geralmente nós adotamos, escolhemos esses 100 anos, porque é o que nos interessa na seguinte questão: o que nós temos que fazer para se adaptar e reajustar a sociedade para essa nova situação de maneira que seja sustentável, e com a esperança que as próximas gerações saibam contornar essa situação, quer por uso de tecnologias mais novas, quer por um processo que não consuma tanta energia, diminua a produção, o consumo da energia de uma maneira mais eficiente, quer por novas maneiras de vida. O que a gente sabe que o atual modo de vida não está compatível com os limites físicos do planeta Terra. É simplesmente isso. Nós temos 8 bilhões de indivíduos que não pode almejar, neste momento, viver, por exemplo, com países que desperdício de energia, que nem os Estados Unidos, o caso extremo, né? E, é claro, todo mundo tem o direito de melhorar a sua qualidade de vida. Então, como é que nós vamos compartilhar esse planeta? É um planeta que nós não se damos conta, finito, pequeno e com uma população que não para de crescer. Ela tende a se estabilizar ao redor de 10 bilhões, mas nós vamos ter que aguardar. Bom, dado isso, se trabalha com essa escala temporal. É a escala temporal de 2 vidas, 2 ou 3 gerações. É claro, e daqui 1.000 anos, 10.000 anos, bom, se nós sobrevivermos até lá, soluções nós teremos. A nossa preocupação tem que ser essa escala que para o indivíduo muitas vezes parece grande, mas não é. Veja que quando nós começamos a discutir essas ideias, foi na década de 90, já foi 30 anos. E foi, e os meus netos certamente vão ver as consequências dessas mudanças. E nós temos que agir logo, porque na natureza as coisas elas demoram a responder. Nós temos que ter um retardo. Nós começamos a mudar a composição química da atmosfera já intensamente nos últimos 150 anos, mas mais ainda no pós-Segunda Guerra Mundial. Mudamos a química da atmosfera e está todo o sistema respondendo. E a grande questão é o seguinte: até onde nós vamos sem desequilibrar tudo e ter uma catástrofe ambiental, um desequilíbrio ambiental? Esse é o grande perigo hoje em dia. São mudanças em diferentes partes do sistema ambiental. E depois tem uma questão muito mais profunda, eticamente e filosófica, que é o que nós queremos deixar para as próximas gerações. É algo novo na sobrevivência da espécie humana, que é a ética transgeracional. Há 50 anos, ou mesmo na época dos meus avós, você se preocupava em ter alimento no final do mês. Então, infelizmente, ainda tem muitos brasileiros que têm que se preocupar com isso, mas para 2/3 da população mundial isso já não é uma realidade. Então, você começa a planejar num período mais longo. Então, a questão de mudanças do clima é muito mais complexa, ela não se resolve só com desenvolvimento de tecnologias, implica discussão de valores, implica, inclusive, discussão de religiosidade, do que nós queremos deixar para as gerações futuras e o nosso modo de vida. Se você não faz essa análise crítica, fica muito difícil, ainda mais se você não tem um conhecimento histórico. É assim, eu estou me dando bem nesse modelo e tudo bem, não quero nem pensar. São questões que nós temos que levar e trazer no nosso dia a dia.
Professor, agradecemos a disponibilidade do seu tempo e deixamos convite para que na próxima semana nós continuemos aqui na Boa Vontade TV nesse diálogo sobre as mudanças climáticas, principalmente nos polos do planeta. E a você, amiga telespectadora, a você, amigo telespectador, o nosso convite a continuar acompanhando esse bate-papo nosso com o professor Jefferson Simões, líder científico do Programa Antártico Brasileiro. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Siga conosco na Boa Vontade TV.